Fala Tricolada, tudo tranquilo? Tudo bem com vocês? Eu sou Alexandre Antônio, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal, o canal da família Tricolor. Enfim, o Fluminense venceu no Campeonato Brasileiro. Depois de 3 jogos sem vitória, o Fluminense conseguiu vencer o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada por 1-0. Tudo bem que foi gol cagado, cruzamento bem inusitado. Samuel Xavier cruzou e o Zé Ivaldo, obrigado Zé Ivaldo pela cabeçada e o golaço aí do Atlético Paranaense a favor do Fluminense. Mas infelizmente o Fluminense já chega ao 4º jogo sem fazer gol, né? Porque esse foi contra. Então, o 4º jogo que o ataque do Fluminense não consegue balançar as redes do adversário. Dessa vez foi gol cagado e foi gol contra. Teve um lance duvidoso, sempre contra o Fluminense, né? Um impedimento que não existiu. O John Kennedy estava na mesma linha do adversário. Na sequência, o John Kennedy recebeu o pênalti e o pênalti não foi marcado. O VAR mostrou a imagem, linhas sobrepostas, jogador na mesma linha e mesmo assim o impedimento foi marcado. O Fluminense botou até no Instagram a imagem do VAR, oficial do VAR, mostrando que o JK não estava impedido. Mas o presidente tem que parar de postar no Instagram, né? Tem que ir lá bater na porta da CBF e cobrar explicações desse lance. Poderia ser complicado para o Fluminense. No último minuto, o Atlético Paranaense perdeu um gol debaixo da trave. Pedro Rocha, um cruzamento, o camarada ali na pequena área cabeceou por cima. E como eu falei, são 11 oportunidades do Atlético Paranaense contra apenas 5 do Fluminense. Eles criaram oportunidade a ponto do nosso goleiro ser o melhor em campo. Então o Fluminense tem que melhorar muito. O Fluminense tem que ter muita atenção, tem que encontrar uma equipe titular, tem que manter isso que foi posto dentro de campo. Apenas 2 volantes e um meia armador. O Fluminense necessita disso. Infelizmente o Marcão tem mais medo de perder do que vontade de ganhar, porque na primeira oportunidade que ele teve de voltar os 3 volantes, ele voltou. Foi quando ele tirou o John Arias e colocou mais um volante, formando aquela trinca e trazendo novamente o adversário para dentro do seu campo. Então o Fluminense tem que corrigir isso. O Marcão tem que ter mais coragem. O próximo jogo do Fluminense na próxima rodada é complicado e o Fluminense vai ter que jogar melhor do que jogou hoje. Porque se comparar o time reserva do Atlético Paranaense, que a gente teve dificuldade para vencer por 1-0, com gol contra deles, o Fluminense vai ter muito mais dificuldade no próximo jogo no Maracanã e ainda com a presença da torcida adversária. Então que a torcida do Fluminense vá ao jogo e que o Marcão faça o trabalho dele bonitinho para melhorar esse time. Tá ok? Vamos fazer a análise dos jogadores. Vai ser bem explicativo a atuação de cada um e vocês vão entender como é que foi esse jogo todo através da nota desses atletas. Começando pelo Marcos Felipe, que fez 3 ou 4 defesas salvadoras, uma delas a queima-roupa, fez uma grande atuação e merece uma nota 8. Samuel Xavier muito firme ali na marcação no setor defensivo, teve o mérito de ir ao ataque uma vez no jogo e fazer o cruzamento lá no segundo pau que o Zé Ivaldo meteu de cabeça contra a meta do seu próprio time. Então Samuel Xavier vai ficar com uma nota 5 pela atuação, pela segurança ali no setor defensivo e pelo cruzamento que ele fez, que acabou originando o gol do Fluminense. Mas teve aquela atuação meia boca, precisa apresentar muito mais para ser lateral titular do Fluminense. A gente precisa de lateral que chegue na linha de fundo, faça cruzamentos, dê assistência, não só se limitar à defesa. Nino e David Braz, boa atuação. O Nino até preocupou a gente, porque no final, ali aos 29 minutos, ele saiu para a entrada do Manuel, ele se chocou com o atacante, uma bola aérea, saiu com uma bolsa de gelo no rosto, então preocupa, mas fez um bom jogo, se antecipando, roubando bola, muito firme. David Braz também, David Braz comandando a zaga, dando ordem, orientando, dando expor, muito legal, mas a segunda atuação boa do David Braz. Então nota 6 para o Nino e nota 6 para o David Braz. Boa atuação na nossa dupla de zaga. O Lucas Claro tem que abrir o olho aí. E o Marlon? Assim como o Samuel Xavier, é muito firme lá no lado esquerdo na marcação, ele marca bem. Aí isso já dá um ponto a mais para ele em comparação ao Danilo Barcelos. Danilo Barcelos entrega muito o jogo. Já o Marlon já foi um acréscimo aí, porque no setor defensivo ele não deu mole, marcou, fechou bonitinho. Só achei que o Marlon foi tímido na parte ofensiva. Diferente do Samuel, que conseguiu um cruzamento que acabou saindo um gol, o Marlon não chegou à linha de fundo, chegou poucas vezes. Esse lance que o John Kennedy foi marcado o impedimento erradamente pelo VAR,
Foi um passe do Marlon por dentro, ali no meio de campo. Ele deu o passe entre os dois zagueiros e o John Kennedy ia sair na cara do gol. Tanto que ele sofreu o pênalti na seguida. Então, o Marlon tem isso, tem uma qualidade no passe diferente do Danilo Barcelos. Mesmo não tendo feito um grande jogo e ter recebido uma nota 5 por mim, porque ele se limitou somente à parte defensiva e de não dar mole, ele foi um acréscimo ali na lateral esquerda, é bem melhor do que o Danilo Barcelos. André é um dos melhores da partida. Partidaça dele, ele chegou na área adversária, ele que é um volante que fica mais fixo ali na frente da zaga para dar mais uma proteção, fazer cobertura de laterais. Ele se soltou, chegou na área, chutou 2 ou 3 vezes em direção ao gol da equipe do Furacão. O goleiro Santos teve que fazer defesas importantes. Então, cada vez mais o André vai se soltando, vai chegando mais próximo da área, mostrando novas qualidades. Isso é muito bom e é um craque o André. Nota 7 para o André. Iago, transpiração, correria, marcação. Hoje ele estava mais ligado, deu alguns passes, o outro mais interessante, mas mesmo assim está naquele nível um pouquinho abaixo do que apresentou anteriormente no Fluminense. Saiu aos 33 minutos para a entrada do Nonato, vai receber por mim uma nota 4 o nosso Iago. John Arias, eu acho que o John Arias sentiu esse negócio. Ele veio do Santa Fé para o Fluminense, ele já atuava no Santa Fé, lá na Libertadores, no Campeonato Colombiano, aberto pela esquerda, ali como quase um ponta. Depois ele veio para o Fluminense, todas as vezes que ele entrou aberto na ponta esquerda. Dessa vez ele foi puxado para o meio de campo. Eu acho que ele sentiu a falta de ritmo ali naquela função. Por isso que ele não foi bem. Errou passe, perdeu algumas bolas, formou alguns contra-ataques, não teve uma atuação legal aí o John Arias. Esse é aos 23 minutos para a entrada do Martinelli. Foi nessa hora que o Marcão lembrou do esquema dele com 3 volantes. Eu acho que quando o John Arias saiu, eu acho que ele deveria ter entrado com Casares para manter essa formação no meio de campo de 2 volantes e um meio armador. Mas o Marcão preferiu voltar às origens dos 3 volantes. Então, eu vou dar aí uma nota 4 para o Arias, que não teve uma boa partida, mas pelo menos deu uma movimentação interessante ali no meio de campo. Eu acho que deve insistir com ele ali no meio, porque ele precisa de uma sequência nessa nova função ali no meio de campo, que ele sabe fazer. Luiz Henrique. Foi diferente dos últimos jogos, né? O Luiz Henrique não teve uma boa atuação, mas teve uma atuação superior ao do Caio Paulista, que jogou os 90 minutos. Sempre na hora de substituir, o Marcão sempre escolhe o Luiz Henrique para tirar do campo. Isso aí me incomoda um pouco. Mas pelo menos o Luiz Henrique, ele tenta, ele corre, ele busca a bola, ele parte para cima, ele faz o drible. Errou mais do que acertou no jogo de hoje. Mas pelo menos é um atacante que não se omite. Vou dar uma nota 5 para o Luiz Henrique. Ele saiu aos 30 minutos para a entrada do famigerado Luca, que sempre tem que entrar. É impressionante. E o JK? JK não fez um bom jogo, mas pelo menos mostrou desenvoltura, movimentação, tentou confundir a marcação adversária, sempre em velocidade, vindo de trás, indo em direção a dentro da área, sofreu um pênalti que não foi marcado, aquele lance do impedimento também que não existiu, ele sofreu um pênalti. Então é um centroavante interessante, jovem, corredor e de habilidade. Vou dar aí uma nota 5 para o JK, ele que saiu aos 33 minutos para a entrada do paradão Abel Hernandes. Caio Paulista errou praticamente tudo que tentou, tudo. Dando tapa na frente para correr, na frente do adversário, nos dribles, no passe de meio metro. Caio Paulista, meu Deus do céu, a gente vai lamentar muito esses 8 milhões gastos por 50% desse jogador. Vamos lamentar muito isso no futuro. E mesmo assim o Marcão não tirou ele. Preferiu tirar o Luiz Henrique. Nota 2 para o Caio Paulista. Agora vamos falar da rapaziada que entrou no segundo tempo, começando pelo Martinelli. O John Arias saiu, né? O Marcão trouxe de volta a versão de 3 volantes. Isso foi aos 23 minutos e o Martinelli entrou bem, se movimentando, tentando levar o time para frente, sair daquele sufoco do Atlético, driblando, tentando fazer umas ações ofensivas para quem estava jogando na frente. Gostei da entrada do Martinelli. Nota 6 para o Martinelli, foi um dos melhores para mim.
Manuel chegou ali para fazer o feijão com arroz. O Nino saiu machucado com a pancada, o choque de cabeça que ele deu. Manuel chegou, fez o servicinho dele ali, tirando, espanando a bola. Padrão Manuel de zaga. Nota 5 pro Manuel. O Luca. Agora o Luca que entrou no lugar do Luiz Henrique aos 30 minutos. Eu vi o Luca entrar. Eu vi que ele entrou no jogo, depois não vi mais. Parece que abriu um buraco no gramado e ele sumiu. Eu fui ver ele depois, lá nos acréscimos, o árbitro deu 8 minutos de acréscimo, que eu fui ver que ele dominou uma bola e deu um passe errado. Eu falei, o Luca entrou em campo. Foi só isso. Mais nada. Nota 2 aí pro Luca, nota 2. Nonato. O Iago saiu aos 33, entrou o Nonato. Ele entrou para fechar ali a marcação, já que o Atlético teve liberdade de entrar um pouquinho mais na área do Fluminense. O Nonato entrou para reforçar ali na marcação e fez bonitinho para tentar impedir as ações ofensivas da equipe do Atlético. Vou dar uma nota 4 aí para o Nonato. E o Abel Hernandes vai receber a mesma nota do Luca, porque o Abel Hernandes é a mesma situação do Luca. A gente viu entrar em campo, depois ele sumiu. E olha que ele entrou aos 33, o Luca entrou aos 30. E o jogo teve 8 minutos de acréscimo. Então eles tiveram um tempo bom dentro de campo. Mas o Abel e o Luca sumiram quando estavam dentro de campo. O Abel só foi notado também no finalzinho, quando deu um passe errado, quando dominou na canela. Aqueles lances habituais do Abel Hernandes. Diferente dos outros que entraram no segundo tempo, como o Martinelli, o Manuel e o Nonato, que pelo menos acrescentaram algo ao time, estava precisando naquele momento com as entradas dele, o Luca e o Abel não acrescentaram rigorosamente nada e se omitiram durante o tempo que estiveram dentro de campo. Por isso que o Luca recebeu nota 2 e o Abel Hernandes também vai receber nota 2. E o Marcão, eu vou dar uma nota 4 para o Marcão, 4 pela vitória, o Fluminense venceu, mesmo com a ação aí do imponderável, do cruzamento do Samuel Xavier que vai na cabeça do adversário. Mas o Fluminense voltou novamente a ser utilizado, os 3 volantes, voltou novamente a chamar o adversário para dentro de seu campo. O treinador com dificuldades de fazer o básico, né? Quando saiu o John Arias, era para colocar o Casares ficou mofando no banco de reservas, e ele voltou à formação de 3 volantes. Tirou o atacante que não deveria ter tirado, que é no caso o Luiz Henrique, e manteve o Caio Paulista até o final, até o apito do árbitro. Então, são erros repetitivos que deixam a gente preocupado para o próximo jogo, que infelizmente é um Fla-Flu, né? Porque se o time estivesse bem, embalado e jogando bonito, a gente iria certamente com a confiança e com aquela máxima de que ganhar Fla-Flu é o normal. O Marcão que faz a gente botar o pé no freio. Então é isso aí, vou terminando o vídeo, pedindo aquele like esperto, a sua inscrição, aguardando vocês para os próximos. Tamo juntos.